Bem-vindos a mais um vídeo do canal Radiônica Cristalina. Hoje eu vou falar sobre um tema macabro, Sete Além. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, eu não sabia nem que isso existia, mas eu passei por essa situação também. Alguns anos atrás, fuçando na internet, eu vi um vídeo falando de Sete Além. E eu fiquei estarrecido, não pelo fato em si, porque os relatos são muito parecidos, e em geral não muito extraordinários, tá? Não é muito floreado, não é muito extraordinário. Inclusive o meu relato não será muito extraordinário também. Só que eu fui atrás em pesquisar o assunto. E vou continuar pesquisando, inclusive. Esse talvez seja só o primeiro vídeo. Tá meio improvisada aqui a tela e tal. Mas vamos lá. Vai ficar legalzinho. Pois prometo dar uma caprichada na edição. Mas tá um jeito aí meio improvisado. Mais ou menos em 1994 ou 95, como faz muito tempo, 1995, 94. Eu não tenho as datas exatas, até porque, como eu disse, esse fato aconteceu comigo também, só que eu achei completamente irrelevante, até ter visto vídeos na internet com pessoas com o mesmo relato. Eu tive um caso com o Sete Além também. Se vocês procurarem na internet Sete Além, vocês vão ver vários relatos de uma pessoa que pega um ônibus, vai parar numa rua escura, blá blá blá. É exatamente isso. Quando aconteceu comigo, eu achei completamente irrelevante. Nessa época, eu trabalhava de estoquista. Eu não tinha estudo nenhum, eu era estoquista numa empresa de tecnologia. Foi daí que eu comecei a trabalhar com tecnologia, na verdade. Mas até então eu não tinha estudo nenhum, trabalhava como estoquista. Literalmente empilhando caixas. E numa dessas remessas que chegaram e tal, eu fiquei até tarde fazendo a descarga, né, do caminhão. E quando acontecia esse tipo de coisa, tinha um veículo da empresa. O motorista deixava todo mundo nas suas residências. Parecia muito complicado, mas não era, porque não tem trânsito à noite e tal, de madrugada, então era relativamente fácil. Algumas pessoas vinham embora por conta própria e outras acabavam pegando essa carona com o motorista da empresa. Um veículo de carga, imagina, já completamente irregular, mas a gente fazia isso. Isso é 1994, 95. É outro mundo, né? O que aconteceu? Esse dia, por algum motivo que realmente eu não me lembro, que faz muitos anos o motorista não estava lá. Não sei se ele foi fazer alguma entrega em alguma cidade do interior, alguma coisa do tipo. O que aconteceu? O metrô e o trem fecharam. Essa empresa ficava na Zona Oeste e eu morava na Zona Leste de São Paulo. Fecha, acredito que fecha até hoje, meia-noite, metrô e trem. Eu falei, caramba, como é que eu volto para casa agora? Só que eu lembrava, eu ainda era jovem, adolescente, né? Pós-adolescente, eu falei, vou pegar o ônibus noturno, tá? Eu costumava, quando ia para alguma balada, alguma coisa, eu conhecia esse ônibus noturno. Falei, sai um ônibus noturno de uma praça na região central. Foi fácil, fui até uma avenida, peguei um ônibus noturno também já, estava na Zona Oeste, fui até o centro e lá eu peguei o ônibus que eu conhecia. Falei, aqui é seguro, conheço, sei que vai passar na porta de casa. Pego ele aqui, vou dormindo até se eu quiser, aviso o cobrador e desço na porta de casa. Tudo perfeito. Só que tinha uma variável aí. Eu tenho um problema de saúde chamado sinusite. É um problema comum, muita gente tem, só que a minha é crônica. Eu só fui descobrir muitas décadas depois, na verdade, o que era. E não tem solução. Fiz tomografia e tal, vários exames. Os médicos falaram, é muito perigoso no lugar onde está esse problema, fazer uma cirurgia. Então é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida. E naquela época eu não sabia. Eu estava com uma dor de cabeça gigantesca, com uma coriza gigantesca e com febre. Quando dá essas crises de sinusite, elas são muito rápidas. Eu saio de manhã para trabalhar e à noite posso estar extremamente ruim, com uma febre intensa e não conseguir fazer mais nada. A dor de cabeça assim colossal a ponto de não conseguir dirigir e ficar totalmente inapto. Quem tem sinusite, uma sinusite muito forte, talvez saiba como que é. E nesse dia aconteceu isso. Eu trabalhei o dia inteiro normal, só que no final do dia, talvez por causa de poeira, friagem e tal, aconteceu uma crise.
Eu fiquei muito, muito mal. E ainda teve essa questão de não ter como voltar para casa facilmente pela via ferroviária, né? Metroviária ou ferroviária. Peguei esse ônibus. Só que no caminho, já não. Pode-se dizer no meio do caminho, que o caminho, imagina um caminho extremamente longo, tipo uns 30 quilômetros de ônibus, gente. Um negócio bem bizarro, assim. E esse ônibus ainda deve existir até hoje, uma linha noturna. Eu desci e comecei a passar muito mal, por causa de coriza, febre, dor de cabeça, tontura, enjoo, tudo ao mesmo tempo. Eu desci do ônibus pra literalmente vomitar no ponto. Nem escolhi onde eu estava, não sabia nem onde eu estava, mais ou menos. Eu sabia o bairro, mas não sabia exatamente onde eu estava. Eu desci e vomitei no ponto. Ó, isso aqui, depois de vou indo na sequência. Depois de um longo dia de trabalho, metrô fechado, pego o ônibus noturno, que era muito parecido com esse, inclusive até o lugar onde ele sai. Só que esse daí é de outra cidade. Extremamente parecido com isso, só que não era elétrico, era um ônibus a diesel normal. Até o lugar de onde ele sai é muito parecido. E a pintura dele era parecida com o ônibus que eu peguei na época. Passo mal, desço do ônibus e pá, dá no que dá. Algumas pessoas debocham de mim porque esse ônibus tinha muita pessoa que, mesmo durante a semana, que estavam voltando de baladas, tiram sarra, o bêbado e tal, só que eu não tinha bebido nada, estava trabalhando e estava literalmente doente. Deixei o ônibus embora e o motorista falou, vai subir de novo? Eu falei, não, pode deixar, pode ir embora. O motorista foi e eu fiquei esperando o outro passar. Não deu muito tempo, até deu uma melhorada, porque a coriza toda foi embora e tal, deu uma melhorada. Não demorou muito pro, mas não sarei, tá, gente? Isso aí demora pra sarar. Não demora muito, passa. A rua tava mais ou menos assim, tá? Não tinha ninguém na rua, de madrugada já. Não demora muito, passa o ônibus. O mesmo ônibus. Eu falo, nossa, que legal. Só que. Ah, um circular, beleza. Sabia a numeração dele, era o circular que eu pegava mesmo. Entrei nesse circular. Só que ele tinha uma questão. Depois que eu entrei nele, eu percebi uma coisa errada. Ele era muito, mas muito antigo. Mais ou menos como esse da foto. Esses ônibus já não circulavam assim na década em 1994, 95. Isso é muito anterior, isso é da década de 60 e 70, ou talvez até antes. Era um ônibus desse tipo, só que ele estava extremamente conservado, não estava igual dessa foto. Extremamente conservado, como se fosse uma peça de museu, como se tivesse saído da fábrica. Eu achei estranho, né? Mas, caramba, sei lá, vai ver, pegaram um ônibus do estoque lá, um ônibus desativado e colocaram para fazer o noturno. No dia nem me preocupei, eu tava tão ruim de febre, de tudo. Sabe quando a gente tá com aquela febre tão grande que a gente quer literalmente deitar no chão? Peguei o ônibus, fez o trajeto normal e tal. E eu muito ruim. Não me preocupei muito, percebi que não entrou muita gente. Talvez não tenha entrado ninguém, mas eu tava tão ruim que eu não reparei nisso, não reparei em nada. Eu só fui me dar conta quando eu tava chegando já. Eu morava numa Coab, na época, baixíssima renda, eu morava numa Coab. E quando chegou na Coab muito grande, imagina uma Coab muito, muito grande, um conjunto habitacional gigantesco. Aí na entrada assim da Coab, eu percebi que o ônibus entrou num caminho que não era o caminho dele. Percebi também que as pessoas lá dentro eram meio estranhas. Parecia que estava todo mundo meio vestido desse naipe aí, ó, da foto. Por incrível que pareça. Aí voltando ao ônibus. O ônibus entrou lá numa rua normal. Só que como ele era o ônibus circular, ele dava essas voltas malucas. Ele ia circular o bairro inteiro. Normal, beleza. Uma hora ele ia passar na porta de casa e eu ia descer. Só que o que acontece? Ele... E outra coisa que eu reparei, dentro do ônibus não tinha ninguém lendo. Naquela época era muito comum as pessoas lerem jornal, sei lá, jornais esportivos, livros, revistas, que não existia internet, não existia smartphone. Todo mundo de alguma coisa lendo na mão. Isso eu já achei meio estranho. E as vestimentas do pessoal. Não chegava a ter cartola nem nada disso, mas era uma vestimenta muito formal para trabalhador que está voltando do trabalho num dia de semana qualquer. Voltando ao trajeto do ônibus, o ônibus simplesmente entra numa rua parecida com essa da foto, só que sem saída. Eu me desespero.
Eu dou um grito e falo: motorista, esse ônibus não passa na Coab. Não, o motorista não responde. Todos olham para trás com essa cara aqui, ó. O motorista abre a porta e eu desço correndo. Não de medo. Porque eu falei: meu, não vai passar na Coab, ele vai passar num outro bairro, eu tô ferrado, eu vou chegar em casa no outro dia. Desço correndo, só que eu tô muito longe de casa. Estou mais ou menos uns 3, 4 quilômetros de casa. Era um bairro muito grande. Ah, eu fico com baita do medo, você imagina. Era mais ou menos assim, ó, a região. E eu assim, sozinho, adolescente, nessa situação aí, ó, de rua, na noite. Eu falei: meu, se eu sair correndo, a polícia vai me passar fogo em mim porque achar que eu sou bandido. Se eu for a pé, eu vou ser roubado. Chamei por Deus, Jesus, por toda a proteção possível e fui andando até chegar em casa. Casa, tá? E fui andando. Não cruzei com ninguém na rua, que já é uma coisa meio anormal, mas talvez de madrugada, talvez seja nem polícia, nem bandido, nem carro, nem nada. Era outra época também, não tinha tanta gente zanzando na rua de madrugada. Chego em casa, tranquilo, lar docilar, vou dormir. Beleza, tranquilo. Irrelevante, não lembrei disso nunca mais por, sei lá, quase 30 anos. Até ver esses vídeos falando de Sete Além. Aí eu rememoro tudo. Das pessoas vestidas estranhas, com comportamento estranho, todo mundo sem falar, sem conversar, sentado sozinho. Não vi nenhuma mulher imagina, eu era adolescente. Adolescente sempre repara em mulher, né? Não vi nenhuma mulher, pelo menos não que eu me lembre. Não vi ninguém lendo ou conversando. E o ônibus entra numa rua que, se ele entrasse, na verdade, era uma rua tão estreita que ele ia ter que voltar de ré, ou ele, sei lá, como é que ele ia sair de lá. E com detalhe, é uma rua sem saída. O mais estarrecedor de tudo, antes de fazer esse vídeo, eu fui fazer uma revisão de todo o assunto. Entrei no mapa. Esse aqui é um mapa fictício, tá? Esse mapa eu peguei na internet. Eu não quero falar da cidade, nem o bairro, nem a rua exatamente para não estigmatizar quem mora lá, tá, gente? Não estigmatizar a pessoa que mora nessa rua. Falar: meu, eu moro numa rua assombrada. Eu não quero isso pra ninguém. Eu acho que não é o foco do canal. Prejudicar ninguém, sempre. Verifiquei pelo Street View. Talvez eu vá nesse lugar, inclusive qualquer dia eu pego o carro e vou lá verificar em louco, pra ver o local mesmo. Eu me lembrava muito bem porque eu morei 20 anos nessa região. Eu conheço como a palma da minha mão. E garanto, essa rua onde esse ônibus virou, ela não existe. Ela é um começo de rua que ela termina em nada e ela não tem nem o suficiente talvez para caber o ônibus. E o que acontece? Eu descobri que ela continua sendo uma rua sem saída, só que bem menor do que eu me lembrava, muito menor. E com detalhe, atrás dessa rua tem um centro espírita. Ou seja, tem alguma coisa aí. Então, quem passou por esses problemas com Sete Além, aconteceu algum de pegar esses ônibus fantasmas, carro fantasma, alguma coisa acontece, tá, gente? De madrugada aí. Hoje em dia, graças a Deus, 9h30, 10 horas da noite eu tô dormindo em casa. Mas que tem alguma coisa estranha, tem. E eu corroboro. Eu verifiquei, eu pensei em fazer uma projeção astral, fui orientado a não fazer, porque é muito perigoso, seria mais seguro talvez eu ir lá fisicamente olhar essa rua. Quem sabe eu levo lá alguns instrumentos radiônicos de geobiologia para fazer alguns testes e tal. Apesar de que é uma região perigosa também em relação à bandidagem, né? Então, eu não sei se é perigoso, é talvez tão perigoso quanto fazer uma projeção astral para ver o que tem nessa rua. Nessa rua que não é uma rua, na verdade. Uma rua sem saída que não cabe nada, quanto mais um ônibus. Então, pessoal, é isso aí, ó. Tô falando esse relato para a gente ver que às vezes a gente tem algum problema de geobiologia e tal, pode ter umas coisas muito além do que a gente pode imaginar. Imagina quem mora nessa viela, por assim dizer. É no mínimo estranho, é no mínimo complicado. E mais estranho ainda é ter um centro espírita e ter esse ônibus, que na minha opinião é um ônibus fisicamente normal. Eu entrei nele, andei nele e ele foi-se por essa viela e de lá ele sumiu.
Agora eu me pergunto, e se eu não tivesse descido? Que é a pergunta que todo mundo que passou por esse problema do Sete Além, e se eu não tivesse descido antes? Fica aí a pergunta, pessoal. Eu acho que esse vídeo vai ter uma segunda parte, que eu ainda vou investigar isso daí. E talvez eu não consiga ir lá fisicamente ou em projeção astral, mas eu vou fazer um mapinha, tudo, e vou fazer uma análise geobiológica à distância. E vou contar aqui o resultado para vocês, hein? Fato interessante, fato legal, maluco mesmo, coisa de outro mundo. Um grande abraço a todos. Se gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe e faça sua inscrição no canal. Um grande abraço e até a próxima.